pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dialogando com as Ideias. Hoje nós iremos fazer uma reflexão no Evangelho de João, capítulo 8, do verso de 1 ao verso 11. Lembrando que as Escrituras Sagradas é o único livro no mundo a qual nós ouvimos a voz de Deus. É um livro que fala conosco, é um livro que nós temos um feedback, nós temos troca de palavras, nós temos um entretenimento ou um diálogo. Então aqui, canal Dialogando com as Ideias, hoje vamos meditar no Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Não vou fazer essa leitura aqui, você pode acompanhar depois aí com a sua Bíblia, porque é um texto bem extenso, então para nós encurtarmos aqui esse tempo, eu vou citar os textos aí, a qual você vai estar por dentro do diálogo e do cenário que estava acontecendo na época. Bem, este texto eu consigo tirar 3 lições para carregar para toda a minha vida e para a sua vida também. Dentre muitas lições, milhares de lições da Bíblia, eu quero extrair 3 deste texto a qual nós temos que carregar para o resto da vida. Então, o tema hoje, eu quero tematizar este texto como 3 lições para a vida. Rodrigo, quais são as lições? Passamos para o texto. João capítulo 8, o versículo 1 diz que Jesus estava vindo do Monte das Oliveiras. Ele tinha passado a madrugada ali orando. E depois, assim que ele chegou num determinado lugar, ele começou a ensinar as pessoas. E ali presente estavam os escribas e também os fariseus. Os escribas eram doutores da lei, escreviam, praticavam, seguiam a risca. Os fariseus, no entanto, mais ainda. Fariseu é aquele legalista, ele leva tudo ao pé da letra. Não é de se espantar que hoje nós encontramos muito legalistas por aí. Legalista na política, legalista na religião, legalistas em todos os lugares, que quer levar ao pé da letra algo que já ficou ultrapassado, que foi atualizado, que foi reinterpretado. Enfim, a pessoa não assume e ela acaba virando aquele fariseu. Quando você ouvir a expressão assim, você é um fariseu, é aquela pessoa que quer seguir a lei ao pé da letra, mas não tem como. O único que seguiu a lei foi Jesus. Ele abre a porta da graça para que a salvação seja para todo aquele que nele crê e não mais por intermédio da lei. Pois bem, estando ali Jesus ensinando, os fariseus e os escribas apareceram com uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério, que foi pega em flagrante pelo ato de adultério. E a lei de Moisés, a qual vigorava na lei, e a qual eles tinham que seguir à risca, dizia que tal pessoa ou tal mulher deveria ser apedrejada por esse pecado. Então, eles pegam essa mulher, eles traz essa mulher até Jesus e pergunta a Jesus, Jesus, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério e a lei diz que nós devemos apedrejar. Então, Jesus, o que fazia nesta hora? Jesus tinha 2 opções. Primeiro, cumprir a lei. Segundo, deixar aquela mulher ir embora pelo ato de amor e misericórdia. Mas se ele manifesta o amor ele vai contra a lei. Se ele opta pela lei, ele vai contra o amor que ele pregou ao próximo. O que fazer então? Me diz aí. Todos nós, em momentos da vida, nós somos acometidos, nós somos testados, nós somos submetidos a situações igual a esta. Seja na sociedade, seja no emprego, seja no dia a dia, em qualquer lugar da vida, nós somos provados. E qual é o primeiro ensinamento? Qual que é a primeira lição, que aqui é o nosso tema, 3 lições para a vida? Qual é a primeira lição que eu aprendo com Jesus? Que nós podemos extrair desse texto para aplicação na prática, ou na praxis, no nosso dia a dia. E nós, de forma que nós não venhamos a esquecer. Primeiro, silêncio.
Jesus, ele silenciou. Muitas vezes, nós devemos nos silenciar ante a provocações, ante as pessoas que querem ver nós sairmos do nosso controle. Temos algumas vezes que silenciar, temos que ter coragem para ficar em silêncio, e outras vezes temos que ter mais coragem ainda para falar alguma coisa. Tanto uma quanto a outra acontece na nossa vida. Então Jesus diz a Bíblia que ele agacha ali, ele fica escrevendo. O que dizer? Jesus, ele deu uma resposta fenomenal. Uma palavra de sabedoria. O ato do silêncio, ele gera, em primeiro lugar, sabedoria. Primeiro, você fica em silêncio. Você pensa no que vai falar. Tem gente que fala assim, eu falo tudo que eu penso. Não, é o contrário. Você deve pensar antes de falar, para não falar besteira, para não falar de forma impulsiva, para que o seu caráter e a sua personalidade não venha ser colocada como instrumento de difamação, certo? Então, você deve pensar antes de falar e não falar antes de pensar. Então Jesus, ele pensa. Quando nós pensamos antes de falar, a palavra ela vem de sabedoria. E o que Jesus disse? Ele não ficou de um lado, ele não transgrediu a lei e também não rompeu com o seu amor e nem mesmo com o discurso de ódio. Ele apenas diz, quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, ninguém usou. Aquela mulher era apenas um pretexto para pegar Jesus num requisito no artigo da lei, mas não conseguiram. Em outra ocasião tentaram também pegar Jesus. Quando Jesus apresenta uma moeda que estava ali, o rosto de César, o imperador da época, os judeus viviam sob o jugo do Império Romano, pagando altas taxas de impostos. Então, mais uma vez, eles chegam em Jesus e dizem, Senhor, nós devemos pagar o tributo a César? Se Jesus diz que sim, ele está indo contra os judeus, o jugo pesado, o fardo pesado. Então nós vamos ter que morrer sobre o pesado fardo desse imperador tirano, esse tirano imperador? Não, Jesus não foi isso que ele disse. Jesus, mais uma vez, ele diz, é o rosto de quem que está aqui nessa moeda? E responderam o rosto de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples. E tudo isso se dá quando nós nos silenciamos. O silêncio nos gera a propagar palavras de inteligência e sabedoria. Sabe qual outra lição que eu aprendo, além de pensar, além de ter palavras de sabedoria? O terceiro tópico é o perdão. Quando nós somos submetidos, acometidos em situações extremas, pessoas xingam a gente, conflitos familiares no trabalho, na sociedade, enfim, aquilo que pode te tirar da sua conduta normal. Aquilo que pode te tirar do sério, aquilo que pode acabar com a tua alegria e manifestar um sentimento de ódio, rancor e raiva e falar aquilo que não se deve. Quando nós ficamos em silêncio ante a provocação, nós contamos até 10, que é a linguagem da sociedade. E contar até 10 é quando você descansa e pensa e perdoa. Por que você perdoa? Porque você consegue enxergar com os olhos da fé, os olhos que passa pelo crivo da palavra, para entender o porquê que aquela pessoa te provocou. Se teve motivo, você vai entender. Se não teve motivo, você vai entender também. No entanto, é uma grande imprudência
combater o mal com o mal. O mal se combate com o bem. Você fica em silêncio, perdoa e você é abençoado, e aquela pessoa com certeza, ao ver o seu comportamento diferente, ela também uma hora vai se tornar uma pessoa diferente. Nós temos que ser pessoas diferentes para que outros possam olhar em nós atitudes que passam pelo crivo das Escrituras. O perdão tem que ser manifestado. O perdão deve estar em nosso coração. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro chega em Jesus e disse assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 70 vezes? Jesus disse assim: eis que vos digo, 70 não, mas 70 vezes 7. Aí a pessoa vai lá e quer fazer cálculo. Não, não é assim. A expressão 70 vezes 7 é uma expressão judaica, de dentro do contexto judaico, que significa infinito. Que não há limites para o perdão. Enquanto você for você, enquanto você estiver vivo, o perdão permanecerá. E eu quero aqui então terminar, finalizando aqui, estas 3 lições: o silêncio, a palavra de sabedoria e inteligência, ante as provocações, e o perdão, que também, quando nós estamos em silêncio, que gera em nosso coração. Tudo isso é o silêncio que faz. A meditação, estar firme, não deixar que saiamos do compasso ou pisamos fora do compasso, não permitir que saiamos fora de nós, mas que tenhamos domínio próprio no nosso pensamento e no nosso modo de agir e olhar. Quero finalizar aqui agora com um texto, com uma frase do filósofo Francis Bacon, que ele diz: o silêncio é o sono que nutre a sabedoria. Francis Bacon. O silêncio é o sono que nutre a sabedoria. Nunca se esqueça disso. 3 lições para a vida. Silêncio, que requer palavra de sabedoria e que requer o perdão, e que o silêncio é o que nutre, é o sono que nutre a sabedoria. Até mais, no próximo vídeo, dialogando com as ideias.